Tu já tem a tua reserva de emergência formada? Tu sabe o que é uma reserva de emergência? E tu sabe quanto que tu tem que ter na tua reserva de emergência? Se tu tem alguma dessas dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te explicar o que é uma reserva de emergência, em que casos que tu deve utilizar a tua reserva de emergência e também vou te dar 3 alternativas de investimento para tu investir a tua. Opa, meu nome é Francisco Abrunhosa, sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Se tu já gostou do assunto do vídeo, eu queria pedir para tu já deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, porque assim tu ajuda o canal a crescer e tu também passa a ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui. Mas beleza, então o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, que também é conhecida como fundo de emergência ou colchão financeiro, é um montante financeiro que tu precisa ter para imprevistos. Ou seja, é um dinheiro que tu precisa ter separado para caso aconteça algum imprevisto financeiro na tua vida, tu tem esse dinheiro pronto para utilizar e não se endividar. Quando que eu devo utilizar a minha reserva de emergência? Bom, como eu disse antes, tu precisa utilizar a tua reserva de emergência para imprevistos financeiros. Só que tu não pode confundir imprevistos financeiros com falta de planejamento. Ah, Francisco, agora em janeiro as contas foram 3 vezes mais caras do que o normal dos meses, porque eu tive que pagar IPTU, eu tive que pagar IPVA, eu tive que comprar material escolar para o meu filho, renovar a escola, a anualidade da escola, mas só um pouquinho. Tu não sabia que tu teria que pagar IPTU, IPVA e todos esses gastos que a gente sabe que tem em janeiro? Ou seja, isso não é um imprevisto, isso é uma falta de planejamento. Portanto, tu precisa se organizar financeiramente e planejar os teus gastos para que tu não tenha que usar a tua reserva de emergência por uma falta de planejamento. Outra coisa que tu não pode confundir é emergência com desejo. Ah, Francisco, saiu o novo modelo do iPhone, saiu a nova versão do iPhone e eu vou usar minha reserva de emergência para comprar ele. Não, só um pouquinho. Mas como que tá o teu celular? Ah, tá bom, tá funcionando, tá tudo perfeito, tem só 1 ano de uso. Não, então comprar um novo modelo do iPhone ou comprar alguma roupa nova, alguma coisa nova, só é um desejo e não uma emergência. Em que caso que se caracteriza como uma emergência? Ah, meu celular caiu, quebrou, não tá mais funcionando. Ou então, fui assaltado, levaram meu celular. Fiquei sem celular. Aí sim, a gente sabe que hoje em dia celular é um item muito fundamental, até porque muitas vezes a gente usa o celular para trabalhar. Nesse caso, é caracterizado como uma emergência. Tu pode utilizar a tua reserva para comprar um celular novo sem se endividar, sem ter que parcelar em 12 vezes. O que mais que caracteriza uma emergência? Reparos de casa ou carro. Ah, bati o carro, vou ter que acionar o seguro, vou ter que pagar a franquia do seguro. Sim, também pode utilizar a tua reserva de emergência para esse caso, assim tu não tem que se endividar para pagar a franquia do seguro. Emergências médicas, muitas vezes tem diversos procedimentos, algumas coisas que o plano de saúde não cobre. Nesses casos também pode utilizar a tua reserva de emergência. Perda de emprego, fui demitido, tô sem receber renda aqui, tô sem receber nada, eu preciso me sustentar. Então sim, tu pode utilizar a tua reserva de emergência para se sustentar até tu conseguir um emprego novo. Qual que é o tamanho ideal da minha reserva de emergência? O recomendado é que a tua reserva de emergência tenha entre 6 e 12 meses do teu custo de vida mensal. Ó, atenção, não é 6, 12 vezes do teu salário, é 6 e 12 meses do teu custo de vida mensal. Então, se por exemplo o teu custo de vida mensal é de R$2.000 por mês, eu gasto em média R$2.000 por mês para me manter. Então, o recomendado é que eu tenha entre 12 e 24 mil reais na minha reserva de emergência. Ah, mas eu gasto R$10.000 para me manter por mês. Tá, então tu precisa ter entre 60 e 120 mil reais na tua reserva de emergência. Como que eu sei se eu mantenho 6 ou se eu mantenho 12 meses do meu custo de vida na reserva de emergência? Aí depende muito de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral, assim, se tu
for CLT, se tu tem um emprego mais seguro, mais estável, se tu for CLT e tu tá bem no teu emprego, se tu for até um funcionário público, que é mais difícil ter um imprevisto como perda de emprego, tu pode ter aí uns 6 meses do teu custo de vida. Agora, se tu for um autônomo, se tu depende de comissões de vendas, se tu tem uma renda mais variável, se tu tem uma renda mais imprevisível, o ideal é que tu tenha pelo menos uns 12 meses do teu custo de vida guardado na tua reserva de emergência. Beleza, agora a gente já viu o que é a reserva de emergência, quando utilizar e quando não utilizar, e já vimos o tamanho ideal que a nossa reserva de emergência precisa ter. E quais são as características que um investimento precisa ter para a gente colocar a nossa reserva de emergência nele. E são 3 características. Ele precisa ser seguro, precisa ser um investimento seguro, precisa ter alta liquidez, ou seja, tu precisa poder resgatar a qualquer momento, afinal, se tiver uma urgência, alguma coisa, tu precisa ter esse dinheiro à disposição, né? E ele precisa ter uma rentabilidade mediana. O que seria uma rentabilidade mediana? Em torno de 100% do CDI. Se tu não sabe o que é CDI, eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo onde eu explico certinho o que é isso. Mas uma coisa importante, não vai deixar, por exemplo, a tua reserva de emergência na poupança só porque tem as outras 2 características, só porque é segura e tu pode resgatar a qualquer momento. Porque se tu não sabe quanto que rende a poupança, ela rende muito menos que isso, em média 70% do CDI atualmente. Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição o link onde eu explico como tu calcula a rentabilidade da poupança. Com essas características em mente, agora eu vou dar 3 alternativas de investimentos que tu pode utilizar para deixar a tua reserva de emergência. A primeira delas é o próprio Tesouro Selic. Para quem não sabe, o Tesouro Selic é um título que pertence ao programa Tesouro Direto. O programa Tesouro Direto é um programa criado pelo governo para que qualquer pessoa possa investir em títulos públicos. E o Tesouro Selic ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Ele também tem liquidez de D+1. O que significa liquidez de D+1? Que tu faz a solicitação de resgate em um dia e no próximo dia útil tu já tem o dinheiro disponível para te resgatar. Ou seja, ele também tem alta liquidez. E com pouco mais de R$100 tu já consegue investir nele. Quanto que rende o Tesouro Selic, Francisco? Ele rende 100% da taxa Selic, que é basicamente a mesma coisa do que 100% do CDI, porque a Selic e o CDI andam juntinhos. Por isso que ele é um investimento muito melhor do que a poupança para tu deixar a tua reserva de emergência. Ele é mais seguro do que ela, ele tem quase tanta liquidez quanto ela. A poupança tu pode resgatar no mesmo dia e o Tesouro Direto no dia seguinte, mas mesmo assim é uma ótima liquidez. E ele rende bem mais do que a poupança, porque a poupança rende 70% do CDI, enquanto que o Tesouro Selic rende 100%. A segunda alternativa de investimento que tu pode utilizar para deixar a tua reserva de emergência são CDBs. O que são CDBs? Certificado de Depósito Bancário. É um título de renda fixa privada emitido por bancos quando ele quer captar dinheiro. E hoje em dia tu pode facilmente encontrar CDBs com liquidez diária, ou seja, tu resgata no mesmo dia que tu fez a solicitação. Com um pouco mais de R$100 tu consegue investir nesses CDBs. Eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, em até R$250 mil. E isso caracteriza eles como investimentos seguros. Então, esse tipo de CDB também atende às 3 características que a reserva de emergência precisa ter. E a outra alternativa para tu deixar a tua reserva são fundos DI. O que são fundos DI? Também conhecidos como fundos de renda fixa referenciados na taxa DI. São fundos de investimento que precisam, por lei, investir pelo menos 95% do capital deles em títulos atrelados à Selic ou o CDI. Então, eles investem majoritariamente o seu capital em títulos como o Tesouro Selic ou títulos de renda fixa como o próprio CDBs e entre outros que são referenciados na taxa DI. Como eles investem nesses títulos que são seguros, eles também são caracterizados como um investimento seguro. A liquidez deles também costuma ser diária,
normalmente tu consegue solicitar o resgate e resgatar o dinheiro no mesmo dia, até um certo horário do dia, ali até as 4 horas da tarde, vai depender de fundo para fundo. Normalmente tem esses fundos tu encontra ali com aplicação mínima R$500 e movimentação mínima de R$100, ou seja, tu aplica 500 e depois tu consegue movimentar 100 só se quiser investir mais 100 ou resgatar só 100. Então eles costumam ser bem acessíveis também por conta disso, e a rentabilidade deles, como eles investem majoritariamente o seu capital em ativos atrelados à Selic e o CDI, a rentabilidade desses fundos costuma girar em torno de 100% de CDI. Mas é claro que isso é algo que tu tem que verificar antes de investir num fundo de investimento. Tu vai olhar lá na lâmina do fundo os últimos 12, 24 meses quanto que tenha rendido. Não pode fugir muito de 100% de CDI. Até uns 98% tudo bem. Outra coisa que tu precisa analisar antes de investir em um fundo de investimento é a taxa de administração. Como é um fundo de investimento, quer dizer que tem uma administradora e um gestor cuidando desse fundo. São eles responsáveis por cuidar da parte burocrática e da parte estratégica, de onde investir os ativos. Então tem uma taxa de administração, e tu tem que cuidar para não escolher fundos com taxa de administração muito alta. Para um fundo desses, um fundo DI desses, que tem a rentabilidade ali em torno de 100% do CDI, uma taxa de administração de até 0,5% ao ano é aceitável. Muito acima disso fica muito caro e a rentabilidade não vai ser muito atrativa. Se tu quer entender melhor o que são esses ativos que eu estou falando aí, o que são esses investimentos, como investir no Tesouro Selic, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O primeiro link da descrição vai ser do meu mini curso gratuito de investimentos, onde eu te explico exatamente o que são esses ativos e como investir o teu dinheiro neles. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo sobre a reserva de emergência. Agora tu já sabe que ela é um montante financeiro que tu tem que ter para imprevistos. Tu tem que investir eles em ativos, em investimentos que tenham segurança, liquidez e uma rentabilidade média aceitável, em torno de 100% do CDI. Precisa ter, em média, entre 6 e 12 meses do teu dinheiro investido na tua reserva de emergência. Espero que tenha ficado claro todos esses conceitos. Qualquer dúvida que tu tiver, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.